voltando lá para a nossa aula 5, que a gente fez as atividades síncronas, né? Como foi o primeiro impacto, eu fiz mais ou menos, foi um forceps, né, em vocês. Eu dei o conteúdo ali rapidinho, expliquei um exemplo e já coloquei que é essa ideia, ser mais dinâmico, né? Mas eu achei melhor retomar para tirar todas as dúvidas, né? Então, aqui embaixo, ó, eu deixei para a gente poder visualizar quem é o nosso U, né, que vai ser a nossa g de x, e o nosso du, que é a nossa derivada da g de x. Então, aqui, o que nós temos, né? Nós temos seno de x ao quadrado vezes x dx, certo? Então, a gente precisa verificar, ó, quem é que está fora aqui? É o x, certo? O x está multiplicando o seno de x ao quadrado, correto? Se a gente derivar o x ao quadrado, por exemplo, eu quero que o meu u seja o x ao quadrado. Se a gente derivar o x ao quadrado, o que a gente tem? 2x, correto? Isso vocês já tem que saber, né? Eu espero que sim. 2x, exatamente. E o que eu tenho aqui fora? Eu tenho 2x aqui fora? Não, né? Eu tenho só o x. Então, esse 2 que o Arthur colocou ali no bate-papo, eu vou ter que colocar um ajuste para eliminar ele, porque eu não vou poder ter o 2 aqui fora. E é aí que entra o nosso ajuste. Então, por isso que o primeiro passo é identificar quem que vai ser o nosso u, tá? Nosso u vai ser o x ao quadrado. Então, aqui a gente percebeu que o nosso u é x ao quadrado, a derivada de x ao quadrado é 2x, e fora eu só tenho x. Então, eu vou ter que eliminar esse 2x daqui a pouquinho, tá? Então, vamos lá. Esse é o nosso du, né? O x e o dx é o nosso du. Gente, prestem atenção que é sempre da mesma forma, não muda. Então, depois que vocês pegarem uma vez, vocês vão conseguir. Só que, claro que em cada uma a gente tem que analisar como fazer. Não é imediato, não é integral imediata, justamente, né? Por isso que a gente faz a substituição, por não ser uma integral imediata. Então, o nosso u é x ao quadrado. E o nosso du é a derivada do x ao quadrado. A derivada do x ao quadrado é o 2x dx, certo? E aí, nós precisamos eliminar esse 2 aqui, porque aqui, ó, o nosso du tem que ser x dx, certo? Nós vamos precisar de um ajuste. Neste caso, a gente pegou esse 2, que estava multiplicando, e passou para o outro lado da igualdade. Esse 2 veio dividindo o du, certo? Vai ficar du sobre 2, ó, du sobre 2, e ficamos com x dx, porque nós precisamos aqui de x dx, certo? Por isso que ficou du sobre 2, que é a mesma coisa, certo? Du sobre 2 é a mesma coisa que 1 meio vezes du. Eu acho que também foi algo que ficou, não ficou muito claro para o pessoal, né? A gente tem aqui 1 meio que está multiplicando esse du. Então, é importante lembrar que não vai aparecer separado. E esse 2 saiu do x ao quadrado. Sim, é a derivada da função potência. Exatamente. Então, é importante, né, vocês terem os materiais das outras aulas e estarem por dentro de tudo que a gente viu ali a partir da aula 2, tá? A aula 1 foi com os calouros presencial e a aula 2 nós começamos derivadas, tá? Então, por isso que a gente precisa do ajuste. É isso que eu quero que vocês visualizem, como a gente viu lá antes, né? A gente precisa, ó, a gente tem o u, x ao quadrado aqui, ó, o x ao quadrado, certo? E o nosso du tem que ser a derivada desse x ao quadrado, certo? Dx. Só que o nosso dx aqui, ele está acompanhado só do x, ele não tem o 2. Por isso que a gente coloca o ajuste. Hein, professora? Oi. Mas aí que eu tô me perdendo, por exemplo. Eu sei que a gente tem que fazer o ajuste, mas esse x aqui, ó, do x dx, que é o meu du, esse x ele está sumindo na minha cabeça. Esse aqui? Não, lá de cima Aqui? Isso, esse x aí, para onde que ele vai?
Ele tá aqui, ó, x dx, igual a du sobre 2. Tá, mas se o meu du, se isso aqui é meu du, e é meu du é a derivada aqui do u, Isso, e a derivada do u é 2x, tá? sim. Tá, é aqui Só que embaixo, né? aqui na integral, Ó, é ó, que aqui tu tem que se basear no que tá na integral. Na integral tu não tem o 2x. sim, Aqui tu precisa fazer a mas derivada, aí que eu não mas tô na entendendo. integral Por exemplo, não. ó, aí ali embaixo tu tem 2x vezes dx, tá? Uhum. E aonde que foi parar aquele x lá aí? Aqui, coladinho no dx para ficar igual com aqui de cima. Iguais. Ó. O meu du vai ter sempre que ser igual ao que está aqui fora. Sempre. Então, eu peguei, ó, e fiz a derivada do x ao quadrado. Então, du é igual a derivada de 2x. Só que não é o que eu tenho aqui fora. Aqui fora eu não tenho esse 2. Eu só tenho o x. Então, o x continuou aqui. Quem abandonou ele foi o 2, que foi para o outro lado da igualdade dividindo o du. Tá, Aqui eu mas só se esse manipulei a 2 fórmula. abandonou, se esse 2 abandonou o x, por exemplo, e cadê o outro x que estava lá em cima? Tu entende que na minha cabeça eu tenho esse x e vou ter mais um 2x ali. Não, 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 não. Tá misturando, tá? Uma coisa é o que a gente faz aqui, outra coisa é o que tá aqui em cima. Então, aqui em cima, o teu du vai ter que ser igual ao que tá aqui em cima, igualzinho. E aqui o nosso du não deu igual, deu 2x dx, correto? Ah, tá, entendi. Eu Agora eu tenho tenho que que eliminar esse 2. eu tenho que ver isso de forma separada, por exemplo. Esse x dx Isso! ou du, ou 2x ou raiz quadrada de dx, eu tenho que ver separado sempre. Sim, E o exatamente. meu Tu vai ter que du ver que o teu e o meu du, du vai ter que ser igual do que está aqui fora. o que tá... É Exato, é independente se eu essa a tenho que grande fazer ajuste ou jogada. não. Exatamente, vai ter que ser igual sempre. Se não Tá, der igual, tem que fazer o ajuste. E o tá, ajuste era tirar esse 2. E ele entendi. estava multiplicando, foi para o outro lado da igualdade dividindo. Então ficou Entendi. du sobre 2 que está aqui. Talvez porque Valeu. aqui eu inverti, né? O pessoal confundiu. Não, por isso aí pra mim tava tranquilo, só a questão que aquele X lá tava sumindo, né? É, não, mas ele está aqui, ó. X dx Sim, igual a agora que du eu sobre entendi, eu 2. vejo ele aí, mas antes eu tava, tipo, Show, na essa é a verdade ideia. nesse 2x dx seria 2x, x dx na minha cabeça, teria que ser. Ah, não, 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 não. Tá, mas agora tu entendeu? Entendi. Foi? Mais alguma? Tá, vamos lá então. Prosseguindo, então. Então, aqui eu precisei fazer esse ajuste e aqui eu estou demonstrando para vocês que 1/2 é a mesma coisa, du sobre 2 é a mesma coisa que 1/2 vezes du, tá? Então, continuando. Voltamos para a nossa função original, substituindo, né? Então, o meu x ao quadrado agora é o meu u. Então, tá aqui, certo? Seno de u e aqui é 1/2 du, que é o nosso ajuste, correto? No outro apareceu só o du, lembram? Não tinha ajuste, né? Aqui eu preciso, o ajuste aparece junto, ele acompanha, né? Então, por quê? Porque, ó, x dx, tá aqui, x dx, ele é igual a du sobre 2. Então, no lugar de x dx, eu coloco o 1/2 du, que é du sobre 2. Por que que eu coloquei separado aqui, pessoal? Para vocês verificarem que aqui a gente tem 1/2, que é uma constante multiplicando, né? E se eu tenho uma constante multiplicando, eu não preciso fazer a integral dela. Lembram? É regra também lá das integrais que a gente já viu. A gente tira essa constante para fora. Por isso que eu falei, aqui a gente precisa pensar em como resolver da forma que a gente conhece, que a gente já viu, né? Em regras que a gente já utilizou. Então, por isso, se eu botasse du sobre 2 aqui, tá correto, é a mesma coisa que 1/2 de du. Eu botei 1/2 de du para todo mundo visualizar esse 1/2, certo? Porque senão eu me perguntar depois para onde é que foi, né? Então, tá aqui, o 1/2 de du. Então, como ele é uma constante multiplicando, né?
ele pode sair para fora, não mexe, ele só acompanha no final, certo? E daí fica só seno de U, du, ó. Seno de U, du. Seno de U, du. Aí fechou o que a gente precisava. Jamais. Vamos lá, então, agora. O que a gente precisa fazer, né? Qual é a integral de seno, certo? Então, a gente precisa utilizar nossas tabelas, as integrais imediatas, para ver qual é a integral do seno, certo? Então, vendo lá, a gente tem que é o menos cosseno de U, correto? Aqui é imediata daí a gente já tem uma integral imediata que é só consultar. Mais o C, que é a constante de integração. Agora, o que a gente vai fazer aqui? Ó, nós temos esse 1/2, né, que está multiplicando, certo? Então, por isso que ficou sobre 2 aqui o cosseno, para quem se perdeu. Ah, o que aconteceu com o meio? O meio está aqui. O 1 está coladinho aqui no cosseno, né? Não precisa e nem deve aparecer. E o 2 fica de denominador, certo? E qual foi o pulo que a gente deu daqui para cá? O U volta a ser a função original dele, certo? Tá aqui, ó, f da g de x, certo? A gente determinou ali que a nossa g de x é o nosso u, por isso que ele voltou para cá, mais o c, que é a constante de integração. Então, aqui é só ajustar, fazer uma manipulação para ficar mais bonitinha a resposta, tá? Certo? Vou esperar uns segundos para vocês visualizarem na tela, pensarem e... Pô, mas eu não sei de onde que vem aquilo lá. Então, pode perguntar, tá?